Pessoal, bom dia. Hoje eu queria bater um papo com vocês dentro da palavra sobre o perdão, algo muito importante para cada um de nós na nossa vida, e por mais que a gente não queira, eu acho que mais cedo ou mais tarde todo mundo acaba passando alguma situação que você se vê nesse conflito, né? Precisando perdoar, você recebe alguma seta ali por alguma circunstância que aconteceu. E eu queria ler inicialmente um texto que está em Mateus, no capítulo de número 18, onde Jesus vinha falando sobre o perdão do pecado de um irmão, e ele foi ali até interrompido com uma pergunta do Pedro, do apóstolo Pedro. E diz assim, Mateus 18, versículo 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe respondeu: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, pessoal, o que acontece na nossa vida? Às vezes as pessoas cometem coisas para conosco e também nós para com elas, que acabam nos causando naquele momento tristeza, revolta e por vezes até raiva mesmo, né? E você se encontra então naquele momento, pelo menos naquele momento inicial, você se encontra magoado, né? Aquilo acaba entrando momentaneamente no teu coração. A partir daquele momento, começa a acontecer uma série de coisas que pode se tornar um problema na vida da pessoa. Nós não podemos deixar haver na nossa vida um desejo de vingança, né? Quando nós ficamos assim com uma pessoa, a tendência é a gente evitar a pessoa, a tendência é a gente evitar, às vezes, até algumas situações, alguns lugares até mesmo, né? Do nosso convívio, às vezes até social, por causa daquela pessoa. É muito comum também alguém que está magoado com outro alguém, você começar a desejar de alguma maneira o mal, né? Ou seja, aquela pessoa, passando por uma situação ruim, passa a ser para você uma boa notícia de que aquela pessoa está em algum tipo de infortúnio, alguma dificuldade na vida dela. Isso é algo muito ruim, né? É algo que aponta que nós estamos então contaminados, nós já estamos com uma amargura, na verdade, na nossa vida, né? Então nós queríamos comentar algumas coisas. Eu tenho certeza, né, que vai ser muito importante para a gente meditar sobre essa palavra, porque quando você percebe que você está dessa maneira, na verdade você vira um prisioneiro. A mágoa, ela faz da pessoa um prisioneiro. Eu quero explicar de uma maneira bem simples. Esse é o nosso objetivo sempre, né? Ministrar a palavra de uma maneira que todos entendam, né? E eu vou usar até uma frase que eu já vi outras pessoas que ministram também a palavra utilizar. E o exemplo que eles deram foi o seguinte: quando você está com essa mágoa e você de alguma maneira quer prejudicar aquela pessoa, se vingar daquela pessoa, envergonhar aquela pessoa, você, sem perceber, é como se entrasse numa situação de você tomar um veneno de rato e você esperar que com isso o rato venha a morrer. Na verdade, você começa a se matar com o veneno do rato, achando que quem vai morrer é o rato. A mágoa, ela faz isso, né? Ela faz com que você se torne uma pessoa presa. E eu tenho certeza que quando as pessoas
começarem a assistir esse vídeo, Deus vai curar pessoas, né? E eu creio que pessoas que foram traídas, né? E não é fácil, pessoas que foram abusadas, mulheres, muitas pessoas, tanto homens como mulheres, inclusive, que sofreram abuso quando você era ainda uma criança. Eu creio que eu vou estar hoje conversando com pessoas que foram injustiçadas, com pessoas que foram violentadas, né? Com pessoas que realmente mentiram para você, ou seja, causaram engano para com você. E uma série de outras situações que acontecem na vida de algumas pessoas, como sofrer discriminação, como você sofrer desprezo, né? Como você passar por situações de ingratidão, né? Enfim, você ser abandonado ou abandonada justamente, às vezes, por aquela pessoa que você esperou que ia, de repente, acolher você em algum momento, principalmente difícil. E aí, isso então costumam ser as causas, pelo menos principais, de alguém ficar então com essa mágoa, com essa raiz de amargura realmente contaminado por dentro, né? Dentro de você. Então, querido, eu queria dizer para você que muitas vezes o perdão, ele não é fácil, né? Então eu não estou aqui para ser uma pessoa de fora da situação que você passou e simplesmente dizer para você, você tem que perdoar, como se fosse algo extremamente fácil. Não, eu estou aqui desse lado. Em primeiro lugar, eu estou ministrando hoje a palavra de Deus sobre perdão. O que eu queria fazer? Eu queria me identificar com você. Eu queria tentar me colocar no teu lugar. Meu Deus, essa pessoa foi abandonada. Como deve ser difícil. Essa pessoa foi traída. Como deve ser isso? Principalmente no início, nos primeiros dias que você passou por isso, nas primeiras horas. Então, o perdão, muitas vezes, ele não é fácil. Mas eu queria que você entendesse que assim como o perdão ele não é fácil, ele também não é opcional. E eu queria que você guardasse isso no teu coração. Para você estar bem na tua vida, para você estar bem com Deus, você precisa guardar essas duas coisas. O perdão não é fácil, mas ele também não é opcional. Deus, ele quer, ele ensina na palavra de Deus que você deve perdoar, porque ele perdoou, né? Então eu queria que você fosse sincero com você mesmo. O perdão de Deus vai depender de quanto você também está próximo de Deus, do quanto você está cheio de Deus. Você pode ver que as pessoas que estão extremamente enraivecidas, iradas com alguém, magoadas com alguém, elas também acabam estando distantes do próprio Deus. Porque a palavra mesmo diz, né? Se você diz que você ama Deus, que você não vê, né? Se você diz que você ama Deus que você não vê, e você não consegue amar o teu próximo, que é a imagem e semelhança de Deus, a quem você vê, quer dizer, você provavelmente está se enganando, está mentindo para si mesmo. Então guarda isso no teu coração, né? O perdão depende de quanto você está cheio de Deus. Então se aproxime de Deus. Se você ouvir essa palavra e a gente conversando aqui, nós estamos falando não algo fora da palavra, nós estamos aqui ministrando algo na palavra de Deus. Vai ser muito importante se você conseguir dizer assim, pastor, eu talvez não estou pronto para perdoar, mas eu estou disposto. Deus então vai trabalhar
de uma maneira que você vai chegar a esse ponto de estar pronto a perdoar. Na mesma sequência daquele texto que eu li inicialmente, voltando para Mateus 18, diz assim a palavra de Deus. Eu até vou ler um trechinho da resposta do Senhor Jesus para Pedro, né? Versículo 22. Jesus lhe respondeu: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, enquanto o Pedro, ele dizia assim: Senhor, até quando eu devo perdoar o meu irmão? Então você percebe no texto que a nossa carne, ela é tentada a negar o perdão, ainda que seja depois de algumas vezes que você já perdoou, né? É como se o Pedro dissesse: Senhor, até quando eu devo perdoar? Até 7, quer dizer, na 8ª eu posso dar um basta nisso? A nossa carne, ela tende a isso. Por isso que você tem que procurar perdoar pelo Espírito, né? E Jesus, então, após essa pergunta do Pedro, ele contou uma parábola. Jesus era um excelente também comunicador. Ele era também um contador de histórias, de ilustrações, de parábolas, e em sua infinita sabedoria, ele prendia a atenção das pessoas, e com aquela história ele passava uma lição espiritual muito profunda. E ele, nesse assunto do perdão, ele fez uma ilustração, ele contou uma parábola, né? Uma história. E eu queria compartilhar com você. Versículo 23, estamos em Mateus 18, 23. Por isso, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que quis acertar contas com os seus servos. Veja só, é uma comparação de como é o reino de Deus. E começando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher, seus filhos fossem vendidos, com tudo o que tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, implorava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido por íntima compaixão, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Bom, Jesus, que criou essa história, ele também criou dentro da história esse valor da dívida. E eu estou aqui com uma Bíblia de estudo, que eu gosto muito, a Thompson, e ela tem uma tabela de conversão das medidas, né, da Bíblia, do talento, do denário, da dracma, medidas também, enfim, de dinheiro, de peso, né? A Bíblia de estudo que eu estou usando hoje, ela tem essa tabela de conversão. Bom, está dizendo que uma pessoa devia para um rei 10.000 talentos. Se você me perguntar assim: Eduardo, quanto é um talento no Novo Testamento? 12,6 quilos de prata. Se eu multiplicar isso por 10.000 talentos, eu vou ter 126.000 quilos de prata. 126 toneladas de prata. Jesus é que criou esse valor. Ele é que contou a história. Em algo que ele queria passar sobre perdão. Por que, pastor Eduardo, por que Jesus citou um valor tão alto que a pessoa devia para o rei? Porque essa dívida para com o rei desse homem, o rei simboliza na história o próprio Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E aqui o servo dessa história simboliza nós. Então Deus, ele quer dizer: eu te perdoo de algo muito grande, de uma série de erros que você possa ter cometido,
Mas Deus, com esse valor enorme, 126, como pode alguém dever para um rei 126 toneladas de prata? Você não ia pagar nunca. Só o favor, só a graça daquele rei para você ficar livre dessa dívida. Pois foi o que aconteceu. Você vê que diz aqui que a dívida desse homem fez com que a mulher dele, os filhos dele iriam ser presos. Querido, a palavra do Senhor diz assim: cuidado, para que nenhuma raiz de amargura brotando contamine a muitos. Quando nós estamos magoados, nós passamos a querer ver outras pessoas ter esse mesmo sentimento que nós temos por aquela pessoa, também igual. Assim como eu penso algo ruim daquela pessoa, quando eu estou amargurado, magoado, eu começo a contaminar, a convencer outras pessoas a ter esse mesmo sentimento. Às vezes a minha família é contaminada, às vezes não podemos cair nessa armadilha do diabo. Precisamos perdoar. E diz aqui que aquele homem que foi perdoado, imagina você ser perdoado de 126 toneladas de prata. Não ia pagar nunca. Você está livre. O homem saiu radiante, muito contente, como acontece com a gente quando nos convertemos de verdade. Um peso sai das nossas costas porque o perdão de Deus vem sobre nós. Não importa o seu passado. Deus diz: eu te perdoo. Aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Diz o versículo de número 28. Presta atenção nisso. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe: seja generoso comigo, tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Aí você me pergunta: quanto é 100 denários, Eduardo? Queridos, um denário, você sabe que tem parábolas na Bíblia que trabalhadores iam trabalhar numa lavoura e a paga de um dia, de quem pegasse cedinho, próximo das 6 horas da manhã, trabalhasse até 6 horas da tarde, recebia quanto? Um dinheiro, ou um denário. Um denário é quase 4 gramas. Um denário é quase 4 gramas de prata, quase. Então você trabalhava naquela época um dia inteiro, serviço braçal na lavoura, e você recebia um denário, que era ali quase 4 gramas de prata. Então, entenda a história. Um homem que acabou de ser perdoado de 126 toneladas de prata. Um homem que acabou, quem escolheu os valores da parábola foi Jesus. É ele que contou a história. Um homem que foi perdoado de 126 mil quilos de prata, na sua alegria, quando ele vai saindo com aquele perdão, ele encontra alguém que lhe deve 100 denários, que vai dar, multiplicando 100 por quase 4 gramas, vai dar quase 400 gramas de prata. Menos de meio quilo. Alguém que foi perdoado de 126 mil quilos de prata está dizendo para alguém que lhe deve quase meio quilo de prata: eu não te perdoo. Não te perdoo. Se você não tem como pagar, vai ser preso. Vai ser preso você, vai ser preso sua mulher, vai ser preso filho, seus filhos vão virar servo, não tem como não. Não vai perdoar. E o que simboliza, Eduardo, essas quase 400 gramas de prata? Simboliza, perto do que Deus tem me dado, simboliza o que eu tenho que fazer
por outras pessoas, por pior que tenha sido o que essa pessoa tenha feito comigo ou com você. O que Deus está disposto a te dar, e Deus não está cobrando de você algo que Ele não fez. O Senhor Jesus, Ele morreu pelo meu pecado, pelo teu pecado. Ele te oferece um perdão enorme e muito maior do que você, por mais terrível que seja o que você passou. Deus está te oferecendo algo muito maior do que Ele está cobrando para que você venha dar a outra pessoa. Então, querido, solte para você ser solto. Perdoe para você ser perdoado. Não deixe você, porque ficou magoado, você começar a quebrar princípios que você até tinha, princípios bons, e você começa até a quebrar esses princípios, porque você está interessado em atingir aquela outra pessoa. Não faça isso. Não comece a quebrar princípios bons de Deus que você tinha no teu coração, porque você quer se vingar, você quer envergonhar alguém, você quer ver aquela pessoa mal. Não faça isso. Porque o principal prejudicado sequer vai ser aquela pessoa. A principal pessoa prejudicada seria você mesmo. Perdoe e você vai ser perdoado. O Senhor Jesus morreu pelos meus pecados e pelos seus pecados. Então Ele está disposto a te dar um perdão que realmente o amor de Deus constrange. Você pode estar me ouvindo agora e você pode ter 75 anos. E você pode dizer assim: pastor, tudo que você imagina que não presta eu já fiz. Eu adulterei, eu fui usuário das piores drogas, eu prejudiquei minha família, envergonhei os meus pais. Querido, se você se quebrantar perante Deus, Deus está disposto, estou dando só um exemplo, Deus está disposto a perdoar todos os seus pecados em todos estes anos e te levar para a glória. Então, de uma maneira simples, eu queria de novo falar para você. Não quero estar ministrando aqui do lado de fora da situação que você passou, simplesmente dizendo: você tem que perdoar. Não, eu quero tentar me colocar no teu lugar. Se você estivesse conversando pessoalmente comigo, a primeira coisa que eu tentaria fazer era tentar me colocar no teu lugar. Como deve estar sendo para essa pessoa que passou por isso? Eu quero me identificar com você, né? Para que, se você disser assim: pastor, então vamos lá, com essa palavra Deus falou muito comigo. Se eu não estiver pronto ainda para perdoar, mas eu já estou disposto a perdoar, então vamos caminhar nesse sentido, porque você vai conseguir, você vai se aproximar de Deus, porque para você amar, para você perdoar, isso depende do quanto você tem de Deus, do quanto você está próximo de Deus, do quanto você está cheio de Deus. Que Deus abençoe a cada pessoa. E, sinceramente, se essa palavra falou com você, de repente, você pode passar essa palavra adiante. Compartilhe mesmo. E Deus também estará usando a sua vida na vida de outras pessoas. Bom dia a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.